Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa página Coque Cursos. Eu quero que você se sinta muito à vontade aqui nesse espaço que nós vamos discutir uma série de temas que são pertinentes à vida escolar do seu filho, ao contexto familiar, e a gente vai ter muito tempo para bater um papo, para poder conversar e para você tirar suas dúvidas, para você lançar suas perguntas. Hoje nós vamos fazer um vídeo muito interessante. Eu sou o Luiz, nós temos aqui uma unidade do COC na cidade de Planaltina, no Distrito Federal, e a nossa ideia foi expandir para fora, né? Colocar todas as atividades que nós temos aqui na nossa unidade para um maior número de pessoas. Então assim, eu quero que você se sinta muito à vontade de agora em diante, que você seja muito bem-vindo à nossa página e que você sinta-se bem, tá bom? Que seja um espaço muito bacana. Eu estou aqui com Rosane, essa querida, é nossa expert, né? É a nossa diretora aqui da escola. Nós vamos falar um pouco sobre essa trajetória da Rosane, vamos falar um pouco sobre algumas perguntas que nós já tivemos aqui. E eu queria que você se apresentasse, minha querida, falasse um pouco para o pessoal sobre você. Então vamos lá. Eu sou Rosane, como o Luiz já apresentou, e a minha trajetória na educação começou muito cedo. Na minha família, a minha mãe via a possibilidade de ser professora como uma coisa mais fácil, porque tinha concurso todo ano. Nós precisávamos trabalhar, porque eu venho de uma família muito numerosa, então nós precisávamos trabalhar cedo. E essa possibilidade de acesso a um emprego público como professora era o que havia de mais fácil na época. Então ela incentivava a gente a fazer o magistério, que era o curso da época, para que a gente pudesse arrumar um emprego rápido. E isso ocorria. Quando eu terminei o curso normal, né, que era o magistério, eu terminei com 17 anos e no ano seguinte já teve concurso e no outro ano eu já fui chamada, já foi uma coisa assim super rápida. E eu acho que o que a minha mãe não esperava é que a gente se apaixonasse, que a gente se encontrasse naquilo. Ela pensava na possibilidade de arrumarmos um emprego rápido. Mas o que ocorreu no meu caso foi que realmente eu me encontrei lá. Olha só. E aí eu fui fazer o nível superior, eu pensei, eu gosto muito de português, gosto de escrever, então eu vou fazer letras. Porque aí eu já era professora e depois eu ia ser professora de português. Então estava tudo certo, né? Na vida, assim, eu era uma professora de criança que eu gostei muito, eu me identifico muito com a alfabetização, com as crianças pequenas, porque é uma coisa tão interessante de ver como o aprendizado modifica o ser humano e como o aprendizado modifica o ser humano desde pequeno, né? Então é uma coisa muito interessante da gente acompanhar como que a criança se modifica depois que ela aprende a ler, como ela interage com o mundo. Então eu sou uma apaixonada por esse contexto, né? Então na escola, principalmente quando a gente vê uma criança com dificuldade e depois ela supera aquilo, é uma superação para a escola inteira, é uma gratidão assim que a gente fica pra gente, a criança fica com a gente, a família, é uma coisa muito interessante. Então eu gosto muito dessa área. Depois eu trabalhei 12 anos, né, na Fundação Educacional, né, na Secretaria de Educação, que é hoje. E depois disso, né, por uma tragédia familiar, eu precisei, né, fazer alguma coisa diferente na vida. E foi aí que eu comecei a trabalhar em escola particular, até ter a nossa própria escola e hoje o COC, né? Isso. Então a gente continua nessa área, aprendendo todos os dias, vivenciando experiências diferentes todos os dias. E como o Luiz disse, agora o nosso objetivo é compartilhar mais com vocês, porque tem um contexto muito guardado que a gente faz
diariamente, que faz parte do nosso trabalho, mas que a gente não divulga. As pessoas não sabem. E qual é o nosso intuito? De que se alguém tiver precisando dessa experiência, que encontre isso, né, na nossa fala, na nossa divulgação, para que a gente possa ajudar as pessoas, né, que tiverem qualquer tipo de dificuldade assim na educação dos filhos. Verdade. Eu sou suspeito em falar, mas o que, como a Rosane falou, nós temos uma escola, né? Nossa escola atende do berçário até o ensino médio e ela funciona muito bem. Nós somos hoje uma das maiores escolas aqui na nossa região e o que a gente mais escuta dos pais, dentro desse processo de alfabetização, que é o que a Rosane é uma expert e eu vou repetir isso, que cada vez mais está ficando escasso esses professores que nasceram para isso, que têm essa pegada dentro da alfabetização, uma carência muito grande dentro do nosso nível superior hoje, está faltando muito aquela prática, é o que eu mais escuto das mães, que as professoras que vieram do antigo magistério possuem uma habilidade maior, um preparo maior, e hoje quando as meninas saem do curso superior, geralmente elas têm que procurar algo fora, elas têm que se especializar em uma determinada área, até porque expandiu muito, né? Hoje você é uma professora tanto da educação infantil quanto dos anos iniciais, 5º ano, então são pegadas totalmente diferentes. E eu costumo dizer para vocês que as meninas que trabalham aqui no COC, elas têm o privilégio enorme de ter a Rosane aqui, que é dessa velha guarda, se a gente pode dizer, dessa galera que veio antes para orientar, para tirar as inseguranças de dentro de sala, mostrar para essas meninas que a sala de aula é um universo e eu vejo isso na prática. Isso é um dos motivos da gente estar colocando esse curso, da gente estar colocando essas dicas, espaço de interação para poder estar ouvindo alguém que tem muito para passar para a gente, que no caso é a Rosane. Você também escuta isso, Rosane? Escuta não, eu sei que você vê na prática quando as meninas vêm com muito conteúdo, com muita coisa, mas falta aquela didática de dentro de sala de aula, não é isso mais ou menos? Então, o que a gente percebe é assim, há uma diferença muito grande na formação. Nós que fomos formados lá no curso magistério, era uma coisa muito prática, era uma coisa assim, nós éramos ensinados a dar aula mesmo, de toda forma. O conteúdo era ensinado, o conteúdo que a gente ia trabalhar com os meninos, fosse ele qual fosse, as plantas, os animais, enfim, né? A gramática, a matemática, tudo era ensinado para nós, porque nós tínhamos matéria que ensinava esse conteúdo. E também era muito ensinado a forma que a gente ia trabalhar, porque a gente tinha didática de português, didática de matemática, didática de ciência. Então era a forma como nós íamos ensinar a cada conteúdo. Então, o estágio durava um ano inteiro e a gente ia para dentro da escola. Não era assim, hoje as meninas vão e passam lá 15 dias. Quando uma semana, muito, né? 15 dias, acabou. Então ela faz Não, nós tínhamos período de observação de aula, que a gente ficava observando as professoras darem aula. Aquilo ia se juntando com o conteúdo que a gente estava aprendendo e a forma de ensinar. Depois vinha uma fase de participação, que a gente atuava junto com a professora. A professora dava a aula, mas já contava com a nossa participação, a gente já auxiliava. E depois vinha uma outra fase que era nós dando aula e a professora observando. E aí nós éramos corrigidas, as professoras faziam observações, olha, nisso aqui foi muito bem, mas nisso aqui você pode melhorar, da próxima vez você faz assim, que o aluno entende melhor. Então, gente, a gente saía de lá sabendo da aula e a gente saía com uma vontade de colocar aquilo tudo em prática. Nós queríamos fazer aquele laboratório, porque só depois que a gente vivencia uma turma durante um ano é que a gente consegue ver toda aquela evolução.
Eu peguei o aluno no início da segunda série, né, que era a série na época, e eu vou entregá-lo sabendo isso, porque no próximo ano ele vai estudar isso. Então, era uma vivência muito interessante, colocar em prática tudo aquilo que a gente tinha aprendido no curso magistério. E a gente ficava muito feliz com os resultados que a gente obtinha, né? E cada ano a gente se aprimorava, a gente fazia cursos, a Secretaria de Educação oferecia esses cursos para a gente. E a gente queria se aprofundar nas áreas, né, que a gente atuava. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá na Escola 9 e lá era uma escola modelo. Então a gente tinha, porque naquele tempo não tinha um horário só para planejamento, mas nessa escola tinha. Mas, por outro lado, a gente recebia professores de todas as escolas que estavam com qualquer tipo de dificuldade para assistir nossas aulas, para empregar lá com a turma dela. Então, era um trabalho muito interessante, de muito resultado, porque eu continuo acreditando nos resultados da boa educação, da dedicação da escola, dos professores. Hoje é muito comum, depois da pandemia, a gente observa muito que quais são os problemas que afetam a aprendizagem. E esses problemas não são só de aprendizagem, eles são dos comportamentos que as famílias estão tendo com as crianças. Famílias muito protetoras acabam ocasionando dificuldade na criança. A criança mais independente aprende mais rápido, aprende com mais... ela tem mais estímulo para aprender. Então, assim, tem vários fatores que interferem nessa aprendizagem, que não são necessariamente problemas cognitivos, né? Ligados a algo neurológico, não somente isso. E tem hora que quando a gente conversa com a família e sana esse problema aí, a criança se desenvolve normalmente. Então, é isso que eu gosto na educação, sabe? A gente ter essa oportunidade de descobrir naquela criança, naquele contexto familiar, o que interfere, o que atrapalha, o que é bom, o que fulano faz que os filhos têm aprendizagem tão fluida, né? Então, e não vence nunca, né? Eu costumo dizer que trabalhar com a educação, todos os dias tem um quê diferente, tem uma descoberta, tem um trabalho que a gente quer fazer. Eu também acredito muito nessa escola que a criança se apaixone por ela, né? E a gente trabalha para isso todos os dias. Porque nós queremos crianças apaixonadas pela escola, que querem ir todos os dias, até no sábado, como as mães dizem pra gente, né, Luiz? É isso. Então, a educação não tem limite. E é isso que eu gosto nela. Você falou, Rosana, eu quero retomar um pouquinho, você falou sobre resultados. Eu queria saber de você, como é encontrar um aluno depois de tanto tempo e ver que aquela sementinha que você plantou lá atrás, na alfabetização, num processo tão importante, que virou um profissional hoje muito benquisto na sociedade, um médico, um advogado, um servidor público. Como é isso? Como é que é essa sensação de ver que aquele trabalho que você começou lá atrás com aquela criança, em formação de todos os princípios, de caráter, de tudo, você vê que deu certo junto com a família o processo que foi iniciado lá atrás? Então, é muito interessante a gente encontrar com essas pessoas, né? Que hoje são adultos, são pais e eles terem algum reconhecimento assim, sobre o trabalho que a gente fez, porque quando a gente dá aula para uma criança, a criança gosta da professora alfabetizadora, né? As crianças têm uma percepção de que estão evoluindo, de que estão aprendendo, mas isso não tem tanta importância para a criança, né? Mas aí, às vezes a gente encontra com esses alunos formados e que hoje os filhos são nossos alunos aqui e eles contam coisas assim do tempo que estiveram na nossa sala.
É muito interessante, é muito gratificante. Olha, eu aprendi a fazer tal coisa com você. Eu sou médico porque quando eu estava no primeiro ano, você me incentivou fazendo tais e tais coisas. Nossa, as aulas de ciências eram muito legais, por isso que eu me tornei médico, por isso, olha, eu gostava do seu jeito de conversar e sou advogado hoje. Então, assim, é muito interessante. E é interessante que as famílias que estudaram conosco trazem seus filhos. Então, para mim, é a máxima do reconhecimento, porque assim, eu estudei aqui com vocês e hoje eu trago meu filho. É a validação do trabalho, né? É a validação, é a confiança, né? É o esperar que tudo vai dar certo também de novo, né? Então, é uma coisa bem... É isso. Gente, eu quero falar sobre uma coisa aqui que foi muito perguntado pra gente, Rosane. É um assunto um pouco delicado, que nós passamos uma dificuldade muito grande, você já citou a pandemia, e a educação não seria diferente, né? A gente também sofreu muito e a gente tem visto isso no nosso dia a dia. Como as crianças retornaram para esse ambiente escolar, como eles voltaram, como as famílias voltaram. Nós sabíamos que quando retornássemos às aulas, à vida dentro de uma normalidade, nós teríamos inúmeros desafios. Eu, particularmente, não sabia que seria tanto, né? Talvez você, por ser a expert dentro do assunto, você já estaria esperando, mas eu, particularmente, eu não sabia que seria tanto. E nós estamos vendo que o problema não foi exclusivamente dos nossos alunos, mas as famílias em si. Desestabilizou muita gente com transtornos psicológicos, e a gente tendo que administrar tudo isso, né? E eu queria falar sobre a importância da alfabetização, né? Porque tem muita criança que veio com a idade que já era para estar alfabetizado e não chegaram nesse nível da alfabetização. E qual a importância que você vê da criança ter essa alfabetização na data certa, na idade certa, quando o cognitivo está pronto para isso? E quais são os prejuízos que isso vai acarretar na vida e na família dessa criança, desde que isso não aconteça? Eu estou puxando esse gancho porque é uma realidade hoje mundial, né? Eu não vou nem dizer que é nacional, porque todo mundo sofreu um pouco com isso. E a gente aqui não é diferente, nós sentimos os nossos meninos, vieram muito ansiosos, meninos que na semana de provas não dormiam, estavam tendo crise de ansiedade por conta desse contexto. Fala um pouco pra gente sobre isso, Rosane. Então, enquanto nós estávamos na pandemia, já dava pra gente perceber que algo, quando retornasse, ia estar desajustado. Por quê? Porque, assim, no período da pandemia, de certa forma, a educação ela foi delegada, né, às famílias, porque as famílias tinham que acompanhar aquelas crianças. E assim, foi até penoso para as famílias, porque elas não tinham preparo para isso. E uma rotina continuava acontecendo com as famílias e fora isso incluiu o acompanhamento das aulas. Não eram todas as famílias que tinham a condição de fazer esse acompanhamento. Condição, porque precisa de tempo, condição, porque precisa de se colocar no lugar da professora, né? E os pais muitas vezes se trocavam naquele momento ali sem paciência. Uma professora, um professor não perde a paciência, não grita com o menino, não dá um tapa no menino. Então, isso foi uma coisa extremamente difícil para as famílias. Algumas famílias conseguiram com tranquilidade, mas para outras foi muito penoso. Então a gente já viu, a criança fazia prova em casa, então a criança perdeu esse contato. Como que é na escola? Porque na escola todas as coisas vão se encaminhando para aquilo. Então é como que uma coisa assim bem linear, bem tranquila, bem... fácil de lidar. Em casa, não. Aí tinham as mães que
vendo a aflição do menino, fazia as questões para ele. Tinha as famílias que falavam, meu Deus, eu não dou conta, menino faz do jeito que você pensa que é. Então, assim, foram várias e várias e várias situações. Nós já sabíamos que quando retornássemos, ia ter um recomeço, né? E ele realmente está tendo. As crianças voltaram mais imaturas e mais despreparadas, né? Depois desse período em casa. As crianças voltaram, os pequenos, né, assim, de 4 anos, pedindo colo, mais carentes, ficaram muito tempo com as famílias e isso fez com que algumas nem quisessem voltar para a escola. Então, assim, são muitas coisas, a gente está realmente vivendo um período de retomada das crianças na escola. E o que a gente percebe essa retomada, ela necessita cuidar não somente da aprendizagem, mas cuidar do emocional dessas crianças. Nesse apavoramento que eles ficaram para fazer a prova do primeiro bimestre, eu não vou dar conta, uma insegurança que não existia, né, mais, que eles já eram totalmente preparados para fazer prova e tudo. E agora não, agora eles se sentem inseguros para fazer. Então, todo esse trabalho de acolhimento nós estamos fazendo na escola. Dizer para eles que não tem problema, que a prova é parte, é como se fosse um exercício que eles fazem sozinhos. Dizer que eles podem ficar calmos, tranquilizá-los, inclusive na hora da prova, né? Fazer uma cobrança nem tão exigente, né? Na hora de fazer a prova. Então, assim, é uma retomada de tudo. É um exercício que nós estamos fazendo diariamente dentro das escolas para que as crianças e as famílias retomem aquela normalidade de estudar todos os dias de forma presencial. Você falando, eu me recordo bem quando se instaurou todo esse caos, né, que aqui na nossa cidade, nosso estado, aqui no Distrito Federal, o governador parou as aulas no meio da semana, né? E com prazo de 7 dias a gente já estava dentro das aulas online, num cenário totalmente incerto, novo, com angústias, com aflições, com questionamentos, os pais perguntando se ia dar certo, se não ia dar. E no final de tudo a gente consegue hoje fazer um balanço olhando para trás e ver que nós conseguimos alfabetizar os meninos que estavam na fase de alfabetização com um computador, né? Nesse novo online. E tinha muita gente com desconfiança sobre isso, se funcionava essa educação, essa tutoria online. E a gente foi lá sem saber exatamente como ia dar, mas com muita garra na época. Hoje a gente sabe todos os caminhos, mas na época com muita garra, muita força de vontade. Cada professor dando um pouquinho mais de si. E chegar no final do processo, ver cada pai, cada mãe, até emocionados, vindo nos procurar para agradecer, para a gente não ter largado a mão nem um minuto. E olhando para trás hoje, eu tenho certeza que você tem para dizer para os nossos seguidores, aqueles que nos escutam, que é possível, né? Tem muita família que está nos escutando que ainda não são nossos alunos ou que não tem possibilidade de ser nosso aluno porque está em outro estado, mora no Acre, no Pará, numa série de estados aí e estão sofrendo essa angústia, né? São problemas que a pandemia trouxe, a criança que não conseguiu ler, a criança que ainda não atingiu esse nível de alfabetização, que é tão importante para a jornada escolar e, por que não dizer, para a vida. E esse pai está em casa sem saber o que faz. Eu queria que você desse uma mensagem de esperança. É possível, a gente consegue alfabetizar com o computador na mão, uma boa vontade dos pais do outro lado e uma metodologia bem implementada. O que você acha disso daí, vivendo todos esses anos agora aí que nós passamos fazendo isso? Então, até a experiência que nós vivemos comprova que é possível, né? O que precisa? Precisa boa vontade para instalar o equipamento para a criança acompanhar. Que não é muito, né? Não é muita coisa.
e um pouco de boa vontade, porque sendo criança precisa de alguém que diga, sua aula vai começar, sente-se para começar, controle seu corpo, vamos lá, tome sua água se você precisar e fazer com que a criança fique prestando atenção, né? Fazer esse acompanhamento, é isso que a família precisa, a contribuição da família é essa. Então assim, quando as famílias conseguiram fazer isso, a alfabetização foi de sucesso, né? Não tivemos problema. A gente está fazendo alguns ajustes no traçado das letras, que isso dificultou um pouco, mas nada demais. O processo mesmo de leitura, ele veio a contento. Então, é isso que é possível, né? A prática mostrou isso, que é possível. Em qualquer emergência pode acontecer, né? Não tem problema nenhum. E para essas famílias que não concluíram muito bem esse processo de alfabetização, é muito importante que se conclua. O período de alfabetização, ele é um divisor de águas. Veja, a criança, antes de alfabetizar, ela tem um tipo de participação no mundo, né? Que é o quê? Ela participa de tudo, mas o que se refere a coisas escritas, ela não consegue decifrar. Tudo bem que antes do período de alfabetização, isso também não tem tanta importância para ela. Mas vocês concordam que passou desse período, a leitura passa a ser uma necessidade. A criança precisa participar do mundo de uma outra maneira. E essa maneira é lendo, é vivenciando. Nada mais é limite para a criança. Porque eu tenho certeza que se você sair com o Davi, ele não precisa mais perguntar o que está escrito ali, pai. Né? Naquela curiosidade de saber o que é, o que tem ali que eu não consigo decifrar. Já é diferente. Ele lê tudo. Então, ele consegue saber o que é, o que está dizendo. Aí já vai entrar numa outra fase, é que tem coisa que ele não consegue interpretar, porque o nível de dificuldade está muito para a alfabetização dele nesse momento, né? Para o tanto que ele consegue pela idade, pelo campo conceitual e tal. Então, a alfabetização é um divisor de águas, é um mundo diferente que a criança se depara depois que ela aprende a ler. Então, isso tem uma importância muito grande. Uma alfabetização bem feita, bem concluída, é uma garantia de sucesso para o resto da vida. Porque depois que se sabe ler bem, escrever, é um aprofundamento, né? Cada ano é um aprofundamento daquilo que tem por base o saber ler. Então, é muito importante que a criança seja muito bem alfabetizada. Na nossa escola mesmo, a gente tem algumas crianças que não concluíram, por causa da pandemia, esse processo. E aí a gente está fazendo esse resgate, né? Porque o objetivo, o aluno está no 2º ano, mas não está lendo. Qual é o objetivo primeiro? Concluir esse processo de alfabetização. Primeiro isso, para depois a gente seguir com a criança, né? Como as crianças já têm aquele amadurecimento de 2º ano, então está tudo pronto. O que está faltando é a informação para a criança deslanchar na leitura. Então, isso é muito possível, até porque eu vim disso. O meu alfabetizador foi meu pai. A gente morava numa fazenda, muitos irmãos, né? E lá o céu era o limite. Era um lugar que a gente brincou muito. Nós tínhamos uma infância muito feliz, era correndo, era brincando, era subindo em árvore. E aí chegou o ano, o meu irmão mais velho que eu vinha para a cidade, né? Porque era o ano dele entrar na escola. E eu fiquei. E aí meu pai, eu fiquei muito triste lá sem ele, sem companhia para brincar e tudo. E aí meu pai pegou uma cartilha, né, que era a cartilha que alfabetizava os outros também, né, porque lá já tinha essa prática.
eu acho que eles entendiam a alfabetização como algo muito simples. E aí pegava aquela cartilha e ensinava diariamente. Eu ficava esperando já com a cartilha na mão para aprender qual ia ser aquela família silábica, né? Porque a cartilha era por família silábica. O que ia aprender naquele dia? Era muito simples. Sentava, aí ele me mostrava uma palavra, cachorro. Aí tinha o cachorro, o desenho, aí tinha escrito o K, Có, Cu e as palavras já com essas que eu já dava conta de ler. E ele ia lendo comigo, ia mandando eu passar o dedo assim embaixo. Olha, gente, eu não sei quanto tempo que demorou esse processo de alfabetização. Eu sei que foi muito rápido, porque assim, logo eu já estava lendo os textos. E aí ele dava continuação. Só que também ele não me ensinava a escrever. Quando eu cheguei na escola, eu sabia ler tudo, mas eu não sabia escrever nada. Porque na cartilha tinha um pedacinho de escrever, eu perguntava para ele. E essa parte aqui? Ele falava, não, essa parte não precisa. Eu acho que ele pensava que eu era muito nova para escrever, então só ensinou a ler. Mas então era muito simples, era rápido, era um tempinho todo dia e logo eu sabia ler tudo. Então é nessa alfabetização que eu acredito, descomplicada, sabe? Sem tabu, sem uma coisa assim livre, que durante pouco tempo por dia essa construção foi se fazendo, até que chegou uma hora. Até o meu irmão, quando chegou de férias, ele ficou surpreso de saber que eu já sabia ler. Ele falou, nossa, você está parecendo que você está estudando na escola. Para vocês verem como meu pai era bom professor. Vem de família, né? É. Então, acho que nesse contexto aí a gente aprendeu já a ser professor. Ele fazia algumas coisas assim, umas comparações que eu já ia entendendo. Ele mostrava as fases da lua. Não, era muita coisa. Constelações, né? As constelações no céu. Então, assim, a gente via aquilo tudo na prática. Então foi um período muito legal, né? Apesar do meu irmão, de sentir muita falta do meu irmão, mas foi um período muito legal, de muito aprendizado para mim. Então acho que talvez eu tenha começado a ser professora lá, né? É verdade, e que berço, né? É. Eu ouvi de você a frase, aprender a ler é descobrir o mundo. Isso faz total sentido. É descobrir o mundo. É um divisor de águas, né? Porque é um mundo que você não conhece até então, não é? E olha como muda a participação no mundo. Porque assim, eu participo de uma forma sem saber ler, mas eu participo de outra forma, sabendo ler. Eu posso pegar um livro, eu posso aprender alguma coisa diferente. E isso é uma coisa que continua para o resto da vida. O tempo todo eu posso aprender o que eu quiser, porque eu sei ler. É isso. Não é? Então, é um divisor de águas. E descomplicado. E a gente observa, né, como as crianças se sentem felizes quando elas sabem ler. Já reparou? É verdade. Quando a leitura tem uma fase que é apenas de decifrar códigos. Quando a criança consegue juntar, mas ela não consegue saber o que leu. Né? E depois, mais na frente, vem uma fase que ela não só sabe juntar, como ela entende, como ela interpreta o que leu. Então, às vezes é uma palavra assim, escola, né? Ela vai lá e lê, mas não sabe que é escola. Mas quando a leitura já é interpretativa, aí a criança fala, escola! É onde eu estudo. Eu vejo alegria, muito isso em casa. Não é? A criança fica muito feliz de ler e interpretar. E isso é para a vida toda. O adulto, ele também, porque sabe ler, ele pode fazer várias coisas, ele pode aprender várias coisas. E hoje, com o evento da internet, a informação ficou muito fácil, né? Chega muito fácil. É isso. Então eu posso aprender muitas coisas. As crianças, depois que sabem ler, podem aprender mais coisas ainda. Né? É verdade.
Gente, então é exatamente isso que nós tivemos esses minutos aqui para falar com vocês e nós vamos continuar falando sobre isso nos próximos conteúdos. Eu queria que você comentasse aí embaixo, deixasse a sua opinião. Como é que foi a sua alfabetização? Como está sendo a sua alfabetização? Como é que está sendo a alfabetização do seu filho, melhor dizendo? Quais são os desafios que você está tendo aí pós-pandemia? Ele está na idade de ler, ele está lendo, ele não está lendo? Quantos anos ele tem? Fala pra gente aí nos comentários, nós queremos ouvir de vocês. E nos próximos conteúdos, vocês vão ver aqui sobre os desafios que as famílias estão enfrentando para poder trabalhar com as crianças nesse mundo aí pós-pandemia, né? Então a gente vai ficando por aqui. Fica meu agradecimento a você que ficou até o final e ouviu um pouco. E acompanha a gente, compartilha esse vídeo, mostra para os amigos, marca nos stories e nós estaremos aqui nos próximos dias para poder continuar falando sobre essa alfabetização descomplicada e sobre todos os desafios que esse mundo acadêmico e escolar ele se desenvolve. A gente vai ficando por aqui, Rosane vai se despedir e eu quero agradecer essa disponibilidade de estar aqui nesse projeto novo que a gente está lançando para ajudar cada vez mais famílias, né? A internet, você falou muito bem, ela veio para isso, ela nos possibilitou chegar aonde fisicamente a gente não ia conseguir, mas a internet possibilitou a gente chegar a um número maior de pessoas, ajudar mais famílias e continuar retribuindo tudo que a gente tem conquistado aqui dentro da nossa cidade, agora a gente quer expandir aí para o Brasil. Isso, o nosso objetivo, como nós falamos no começo, é atender toda e qualquer dificuldade que a gente sabe que existe, mas que ela não chega até nós. Então esse canal ele vai ser esse veículo, né, para que a necessidade de vocês chegue para nós e a gente possa contribuir de alguma maneira. Tá bom? Então nós vamos continuar fazendo os vídeos, porque cada vez que a gente fizer, eu tenho certeza que vai esbarrar na dificuldade de alguém. E esse é o nosso propósito. É isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.